aqui, ó, digitar library, mas se não funcionar, executar aqui só a linha do mas, se não funcionar, provavelmente é porque a biblioteca não está instalada. Aí faz aquele procedimento. Tools, install pacpage, mas e instala. Como o meu já estava instalado, então não teve muita coisa para ser feita. Então aqui a gente executa, library, mas tudo tranquilo. E a gente vem aqui e executa a linha data cats. Esse comando aqui vai chamar o arquivo de dados cats da biblioteca mais. Ela aparece aqui nos valores, dá um cliquezinho e ela vira um dataset. Então quando você dá 2 cliques aqui, você consegue visualizar a tabela. Então na primeira coluna nós vamos ter o sexo do animal, aqui são dados de 144 gatos. Na segunda coluna nós temos o peso do corpo desse gato. E na terceira coluna o peso do coração. O peso do corpo está em quilos e o peso do coração está em gramas. Fechou aqui. E a gente pode também fazer um summary. Esse comando summary vai dar uma descrição do que a gente tem dentro do arquivo de dados. Então nós temos a variável sex, que é o sexo do gato. Então nós temos 47 fêmeas e 97 machos nesse banco de dados. O peso corporal, aí você tem o menor valor, o maior valor, o primeiro quartil, o terceiro quartil, a média e a mediana. Aqui você tem para o peso do coração a mesma coisa. Fica até meio sem graça. Agora vamos nós vamos utilizar o comando para a média. E o comando para a média, como a gente já viu, é o comando mean. Então nós vamos selecionar essa primeira linha e fazer só a média para o peso corporal. Que aí fica de exercício para vocês fazerem o peso do coração. Então vem aqui, ó, cats é o nome do arquivo de dados, do banco de dados. Esse cifrãozinho BWT, peso do corpo, a variável BWT. Então ele vem e calcula a média do BWT. Então dá a mesma média que nós temos aqui lá no summary. Então nós temos que avançar mais um pouquinho, né? Já que a gente já calculou a média. Então eu queria ver a média por sexo. Então para ver a média por sexo, nós vamos utilizar o comando taple. O comando taple vai precisar de 3 variáveis. A variável que você quer calcular as médias, a variável que você vai agrupar as médias e a função que você quer executar. No caso, eu quero a média por sexo. Então, eu vou usar o comando taple. Eu quero que o comando taple calcule a média do peso corporal para o grupo sexo. Eu quero a média dos machos e a média das fêmeas. E a função aqui é a função min, que já existe. Então, venho e executo o comando taple. Pronto. Saiu uma tabelinha aqui, ó. Média das fêmeas 2,35, média dos machos 2,90. Para a mediana, posso fazer a mesma coisa. Então venho, calculo a mediana com função median. A mediana 2,7. E venho aqui com a função taple. E com a função taple, eu quero do peso corporal por categoria de sexo, quero que calcule a mediana. A função que eu quero aqui é a mediana. Então ele vai calcular a mediana para macho e a mediana para fêmea. 2,3 para fêmea, 2,9 para macho. Opa. Quando você apaga alguma coisa, Ctrl Z funciona, viu? Calculando a variância.
A variância é o comando var, a função var, mesma coisa. Aí você indica banco de dados cats, cifrão BWT, que é o peso corporal. Calculo o BWT, então a variância dá 0,23. Mas eu não quero só a variância, geral, eu quero a variância por categoria. Então, mesmo comando TAPLE, só mudo a função. Então, a variância do peso corporal para as fêmeas é 0,075 e para machos 0,21. Então, tem uma variância maior entre os machos. E o desvio padrão? O desvio padrão, a gente viu que é o raiz quadrada da variância, mas você pode usar a função SD, que vai dar o mesmo resultado. Então, a mesma coisa. SD para peso corporal é a raiz quadrada de 0,2355225, que vai dar 0,48. E se eu quero por sexo, TAPLE, cat sex, e a função SD. Maravilha. Qual é o ponto agora? O coeficiente de variação. Não existe a função coeficiente de variação no R, pode ter algum pacote, mas eu desconheço. E quando não existe uma função, mas você sabe como calcular essa variável, você tenta construir uma função. Então aqui nós vamos construir a função CV, a função coeficiente de variação. Então nós vimos lá na teoria que o coeficiente de variação é a razão em percentagem do desvio padrão em relação à média. Vai ser 100 vezes o desvio padrão dividido pela média. Então você vai colocar CV, que é o nome da função que você quer. Aí vai colocar essa palavra-chave aqui, function. Abre parênteses, coloca x. X é a entrada. No nosso caso aqui, ó, vai ser o cats, cifrão BWT. Abre chave, fecha chave. Abriu aqui, fechou aqui no final. Aí, cria uma variável auxiliar chamada coef, que vai receber o resultado da função com base no valor de x. Então, ele vai vir aqui lá em cima, ó, vai pegar o resultado dessa função aqui e o resultado da média que a gente calculou em cima. E vai guardar nessa variável lá chamada coef. E ela vai retornar para dentro da variável, como resultado da função CV, o coef, essa variável auxiliar. Então, a gente vem aqui, ó, roda a função. E roda a função. Beleza, função x. E roda aqui, ó, CV cats BWT. E agora ele calcula para a gente 17,81 de coeficiente de variação. Esse aqui é um coeficiente de variação dos dados. Se eu quisesse testar se estatisticamente existe uma diferença entre o peso corporal das fêmeas e dos machos, eu teria que fazer a análise de variância e o coeficiente de variação desse experimento eu ia utilizar o quadrado médio de um resíduo para calcular esse desvio padrão. Mas aí já é outra história. E pegando o coeficiente de variação por categoria, a função que você criou, ó, como criar a função média, a função SD, a função mediana, você criou a função CV. Então você faz o mesmo comando e no final coloca a função que você criou, CV. Rodou? Então, coeficiente de variação para macho 16% e para fêmea 11,6%. É isso aí, pessoal, e até a próxima.